Então, esse é o encéfalo, pessoal. Mas tem outra parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. Né? Basicamente, a gente vai ver que não é só isso, mas basicamente ela transporta feixes de neurônios, feixes de nervos, né? Conjuntos de neurônios, tudo juntos, axônios, para todo o corpo. E você tem nervos que se ramificam aqui da coluna vertebral. Então ela leva e traz informação, a via de passagem para a informação. Tanto que, quando alguém danifica, né, como acontece em alguns acidentes, quando alguém danifica a medula espinhal, a pessoa perde o controle de parte do corpo. Se isso acontecer, dependendo da altura que isso acontecer, ele perde o controle das pernas ou do corpo todo. Se acontecer numa das vértebras mais próximas aqui ao pescoço, a pessoa pode ficar até tetraplégica. Quer dizer, não tem nenhum controle daqui para baixo. É uma situação difícil para qualquer um, né? Por dano na medula espinhal. Por quê? Porque corta. A informação do cérebro mexe o braço. Ela não vai mais para a medula para ir para o nervo. Porque o caminho é esse. Ela sai do cérebro, vai para a medula e sai para o nervo até chegar no músculo, para o músculo contrair, para o conjunto de músculos se contrair. Se você rompe esse caminho, né, você não tem mais a movimentação. Vamos esperar aí para que nos próximos anos ou décadas, terapias, principalmente com o uso de célula-tronco, possam corrigir pelo menos alguns desses problemas que as pessoas têm. Né? Outra função da medula espinhal, que ela não é só essa via essa avenida de informação, é o ato reflexo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Então você tem arcos, você tem respostas, vamos dizer assim, nervosas, que podem ser organizadas de forma muito simples pela própria medula espinhal. Aqui é a estrutura da medula espinhal, né? Em cada vértebra você tem um par de nervos saindo, você tem 31 nervos raquidianos, e cada nervo tem duas raízes, a raiz motora ou ventral, né, que manda os nervos motores para os músculos, e a raiz sensitiva ou dorsal, que manda informação da pele, dos órgãos para a medula. Veja bem, na medula a coisa é um pouco diferente também. A substância branca ela fica na parte de fora. Lembra que no encéfalo e no cérebro a substância branca ficava dentro? Então isso aqui são o quê? As terminações, os prolongamentos, desculpa, dos neurônios, substância branca. E aqui dentro você tem a substância cinzenta. O corpo neuronal está aqui dentro. Né? No meio, na medula, você tem, no meio da medula espinhal, você tem a substância cinzenta. Né? E aí uma imagem de microscopia mostrando isso. Aqui é a medula, né, provavelmente de um camundongo. Aqui ó, os feixes de neurônios, a substância branca se ramificando da medula. E aqui dentro ó, dá para gente ver as células, essa coisa azulzona, são só corpos neuronais. Né? Isso é um corte, mais uma vez. Não dá para a gente ver muito bem tudo, mas é isso aí. Né? Essa é a organização da medula espinhal. Bom, vamos falar então do arco reflexo. O mais famoso é o exame do martelinho. Né, da patela, o exame patelar, para ver se os reflexos estão em ordem, mas pode acontecer de diversas formas. Qual é o raciocínio por detrás disso? Vamos supor que eu estava cozinhando lá feijão, tá, eu estava conversando com a minha esposa, eu pus a mão na panela de pressão, a panela estava quente, estava ligada. Como eu falei, por mais que tenha o impulso elétrico seja rápido, por mais que tenha a bainha de mielina para acelerar esse impulso, isso ainda tem que sair dos nervos aqui que estão na pele, do tipo, ei, tá quente, está se queimando. Essa informação tem que sair, passar pelos nervos que estão no meu braço, chegar até a medula espinhal, subir até meu cérebro, ser interpretado pelo meu cérebro. Rapaz, o Emiliano está sentindo muita dor. Sabe o que seria bom? Se ele tirasse a mão desse lugar quente que ele está com a mão. Olha aqui. Então, tudo isso, por mais que demore um segundo, né, por mais que demore, sei lá, uma fração de segundo, é a diferença já é uma queimadura de primeiro grau, né? Já é uma queimadura grave. Então, nesse tipo de estímulo, esse tipo de estímulo que tem a ver com dor, que tem a ver com isso, você tem o que se chama do reflexo medular, do arco reflexo. Antes mesmo da informação que a minha mão está queimando chegar no meu cérebro e eu tomar conhecimento disso, você já tem um reflexo quase que automático para eu tirar a mão. E aí eu evito me queimar, pelo menos me queimar muito. Né? Você não tem todo aquele caminho.
O arco reflexo ele envolve 2 ou 3 neurônios, é uma coisa muito rápida, né? Então, ó, você tem aqui o receptor sensorial. O camarada, no caso, ele está com o dedo no prego. Os receptores desse dedo que está enfiando no prego ali vão, ó, tem um prego, tem um negócio pontiagudo, vai furar a pele. Essa informação, esse impulso elétrico é mandado por um neurônio até a medula. Lá na medula você geralmente tem um neurônio associativo, uma sinapse, manda. E, lógico, essa informação sobe lá para o cérebro, mas a gente está falando só do reflexo, esquece que vai estar subindo. E esse neurônio associativo já manda direto, sem ir lá para o cérebro antes, já manda direto essa informação para o neurônio motor, que já vai fazer com que a contração muscular aconteça. Ou seja, é muito rápido. O cara pôs o dedo, já tirou. Ele tirou, quando ele tirou, ele nem tinha se dado conta. A informação ainda vai chegar lá no cérebro de que ele estava botando a mão no prego, né? Mas esse arco reflexo ele é muito rápido. O arco patelar é a mesma coisa, né? Ele dá uma marteladinha ali na patela, se pegar no lugar certo, você tem um reflexo normal em 2 neurônios só, um neurônio sensorial e um neurônio sensitivo e um neurônio motor, e você tem um reflexo, você vai esticar um pouquinho a sua canela ali com a contração do músculo, tá? Se você conseguir achar o lugarzinho certo, você consegue estimular essa contração em você mesmo. Beleza. Aí, novamente, rapidinho, só para a gente dar uma olhada, a representação do arco reflexo, né? Então, você tem o neurônio sensitivo, né? Com as fibras, com as terminações nervosas que capturam o estímulo, né? No caso, a queimadura ou o prego. Isso aí é transportado pelo impulso elétrico, vai ter uma sinapse para um neurônio associativo que passa direto isso para o neurônio motor, que já vai fazer com que o músculo contraia, você tire a mão de lá. Legal? Sistema nervoso central, falei para vocês, é aquele envolto por uma proteção óssea, né, o crânio e a coluna vertebral, mas ele tem outras proteções, né, ele fica mais ou menos isolado dos outros sistemas, em parte por ser um dos mais delicados, um dos mais importantes do corpo. Então você tem 3 membranas que meio que isolam o sistema nervoso central, desde a medula espinhal, né, e também o encéfalo, que são a dura mater, aracnoide e a pia mater. Não vou entrar em detalhes nas características de cada uma delas. Por hoje, saibam que elas existem. Temos uma limitação de tempo muito grande, tá? Mas quando a pessoa tem meningite, por exemplo, é uma inflamação onde nas meninges, nessas membranas que revestem o sistema nervoso, tá? O líquido que corre dentro desse sistema nervoso central, o líquor, o líquido cefalorraquidiano, né, que permite a defesa, as trocas, é um líquido específico que fica ali. Não sei se vocês já viram um seriado médico, é que às vezes os caras têm que enfiar uma injeçãozona para fazer um exame do líquido cefalorraquidiano, né? Um negócio que dizem que é muito dolorido para retirar um pouco ali, né? Para você ver se não tem nenhuma inflamação ali, se não tem nenhuma bactéria crescendo ali, nada acontecendo de errado. Né? Um exame que dizem que é muito como é que fala? Desconfortável, por falta de palavra melhor. Ok, pessoal? Bom, dito isso, falamos do sistema nervoso central, vamos falar agora do sistema nervoso periférico. É constituído basicamente por nervos, né? Gânglios nervosos e terminações nervosas. Isso tudo são coisas que tem nos nervos. Eu vou ter que lembrar de tirar minha cara daqui. O que é um gânglio nervoso? Nada além de um acúmulo de corpos neuronais, né? Ao longo do nervo. O nervo é o quê? São axônios todos juntos, com toda uma estrutura, um tecido conjuntivo ali no meio, né? Você tem outras estruturas, mas são basicamente axônios todos juntos que levam ou trazem informação de e para o sistema nervoso central, né? Então, como eu falei, do crânio e da medula espinhal saem esses nervos, se ramificam para todo o corpo e eles mandam informação para os músculos, recebem informação das estruturas sensoriais, né? Tudo isso para chegar ou sair do cérebro e controlar a coisa toda, controlar tudo. Né? E são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Transmite mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou vice-versa. Tá bom? Então, esses nervos todos a gente pode classificar eles de várias formas, funcionais, estruturais, posição anatômica. Né? Vou mostrar a imagem aí. Posição anatômica tem nervos cranianos, aqueles que saem
do encéfalo diretamente, são 12 pares, são os nervos importantes, tá? A gente vai ver que tem alguns bem importantes. E os nervos raquidianos são os 31 pares que saem daqui, ó, da medula espinhal, que também podem ser classificados da altura que eles saem da medula espinhal, né? Ou os nervos podem ser classificados com outro tipo de neurônios, se são nervos sensitivos que carregam neurônios sensitivos, né? Nervos sensitivos que carregam a sensação do tato aqui da minha mão até o sistema nervoso. Motores é o contrário, carregam a informação do cérebro até o músculo, para o músculo se mover é um nervo motor, e tem nervo que dá para fazer as duas coisas, nervos mistos. Então aqui a imagem com todos os 12 pares de nervos cranianos, né, o nervo vago, o nervo óptico, para a gente ver, o nervo, coclear, né, o trigêmeo, que ele controla aí expressões da face, entre outras coisas. O nervo vago, vocês já devem ter ouvido falar nesse nervo vago, não entendem muito bem. Curiosidade sobre esse nervo vago, né, ele sai do crânio, passa até por detrás de uma artéria do coração e termina uma das ramificações dele na cordas vocais, né? Interessante ele fazer esse caminho, um caminho meio esquisito pra gente. Agora pensa o seguinte, e uma girafa, velho? Olha que loucura, na girafa o nervo vago faz o mesmo caminho. Sai do crânio, passa, desce o pescoço, passa por detrás do coração, sobe o pescoço e vai parar nas cordas vocais ali na garganta, na laringe da girafa. Loucura, né? Porque isso, it's evolution baby, né? É a evolução. Esse é o caminho que o nervo vago fazia até quando a gente não era tetrápoda, até quando éramos, né, os nossos ancestrais, e era um caminho que fazia todo sentido. À medida que a gente foi mudando, o nervo teve que dar essa volta cada vez maior. Na gente já é uma voltona, né? Descer até o tórax e voltar. Na girafa é uma volta gigantesca. O nervo vago, um dos ramos dele faz isso. Uma loucura. Enfim. Bom, falei dos gânglios nervosos, né? Aglomerados de corpos celulares, encontrados fora do sistema nervoso central. Então, geralmente você tem os axônios, é uma região do gânglio, e os axônios continuam, uma região onde tem sinapse, onde vai ter troca. Né, diferentes partes do sistema nervoso periférico vão ter mais ou menos gânglios em tais ou quais localidades. Né? Mais uma vez, um nervo, né? As fibras dos axônios, tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos, tudo passando aí por meio do nervo. Então, aqui a gente vê, né, como eu falei para vocês, os nervos raquidianos podem ser classificados da região onde eles saem da medula espinhal e se ramificam, né? Cervical, do pescoço, torácica no tórax, lombar, parte mais para baixo da coluna vertebral, e sacral, essa última partezinha, essa última voltinha, né? O nervo sacral famoso, né? Um dos nervos sacrais que é famoso é o nervo ciático, famoso justamente por dar problema, né? Muitas vezes por conta do estresse na coluna, os ossos acabam pinçando esse nervo e a pessoa trava, ela não consegue, ela perde a mobilidade, porque esse nervo fica pinçado, né? Uma situação bem desconfortável que algumas pessoas sofrem, tendência a piorar de acordo com a idade, tá? Então é um dos nervos raquidianos famosos, aí o nervo ciático, famoso, infame, né? Famoso por dar problema. Mas de cada vértebra, de novo, você tem 31 pares de nervos que saem daqui das vértebras, que saem dessa junção das vértebras, que saem da medula espinhal. Legal? Aqui os nervos, né? Nervos cranianos, nervos cervicais, nervos torácicos, lombares, por aí vai. Aqui o nome de alguns nervos do sistema nervoso periférico. E aqui uma imagem de um embrião, essa é legal. Um embriãozinho de rato, essa aqui é um broto, né, do membro anterior, provavelmente. Em inglês chama limb bud, ou coisa assim. É um bracinho ou uma patinha que vai se formar no camundongo. E você vê aqui, ó, a medula espinhal e as ramificações nervosas já se alongando ali para inervar aquele nervo que vai se formar. Isso aqui é um embriãozinho ainda. Muito legal essa imagem, né? Ainda quanto ao sistema nervoso periférico e mais especificamente quanto ao ramo motor do sistema nervoso periférico, tem mais uma forma que a gente poderia dividir esse sistema nervoso, né? O sistema nervoso voluntário, chamado somático, são aqueles nervos motores com ação voluntária, como o próprio nome diz, ação consciente, né? Para cada movimento que eu faço consciente, né,
você tem um nervo que saiu do meu crânio ou da medula espinhal que vai chegar até um músculo. E ao ativar, né, ao ser ativado esse nervo, vai fazer com que o músculo se contraia, né? E esses movimentos que eu controlo, isso tudo que eu estou fazendo com a minha mão, são movimentos conscientes, você tem nervos somáticos envolvidos. Por outro lado, tem muitos movimentos e muita coisa acontecendo no meu corpo por ação do sistema nervoso que eu não tenho consciência. Ações inconscientes, ações involuntárias. Às vezes eu até tenho consciência, mas é involuntário. Tipo, eu estar respirando, né? Então você tem também o sistema nervoso autônomo. Então eu anunciei há um tempo atrás, com certeza meu corpo, todo o sistema digestório está fazendo os movimentos peristálticos, né, aquelas contrações musculares, e isso está acontecendo e eu nem sei que isso está acontecendo, mas está acontecendo, né? É por ação de músculos involuntários que estão sendo controlados por nervos autônomos, sistema nervoso autônomo ou visceral. Né? Essas ações inconscientes, batimentos cardíacos, controle do batimento, movimento da musculatura visceral e tudo mais. Tá? E esse sistema nervoso autônomo, ele geralmente pode ser dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos falar desses caras daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui, ó, sistema nervoso voluntário ou somático, formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central até a musculatura esquelética. Ações conscientes são controladas por esses nervos. Tá? Então, quando o nervo chega no músculo, você tem esses botões sinápticos, essas junções neuromusculares, né? E aí é como se fosse uma sinapse, só que o nervo ele vai atuar dessa vez diretamente no músculo, estimulando a contração do músculo. Assim que ocorre esse controle. Então, para cada músculo no seu corpo, você tem pelo menos um nervo, geralmente mais, que vai chegar, ou uma terminação nervosa, que vai chegar nesse músculo e vai controlar quando ele vai se contrair, quando não vai se contrair. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Né? Essas coisas vermelhas são os músculos e as coisas coloridas são os axônios, ó, cada um terminando ali no músculo, né? Que vai estimular a contração daquela fibra muscular, né? Naquele momento. Legal? Isso é o sistema nervoso somático, voluntário. Controla os músculos esqueléticos, que também tem controle voluntário. Legal? Músculos estriados esqueléticos. Né? Já o sistema nervoso periférico autônomo, né, é constituído por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central à musculatura lisa, involuntária de órgãos viscerais, ou músculo cardíaco ou glândulas. Né? Ou seja, é uma coisa autônoma, não é uma coisa involuntária. Realiza o controle da digestão, controle dos batimentos cardíacos, controle do sistema excretor e endócrino. Né? Então, é isso aí. Né? E esse sistema nervoso periférico, ele geralmente é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Geralmente, esses dois ramos do sistema nervoso autônomo, né, o simpático e o parasimpático, eles têm ações antagônicas no organismo. Um faz, o outro desfaz. Um aumenta, o outro diminui. Um estimula, o outro inibe. É mais ou menos assim. Não é sempre, sempre, sempre assim. Em geral, em linhas gerais, dá para falar que é assim. Mas não é sempre assim. É biologia, sempre tem uma exceção. Basicamente, o sistema nervoso simpático, desculpa, ele vai ser estimulado em situações de estresse. Né? E ele vai preparar a gente pro instinto chamado luta ou fuga. Né? É aquela coisa, tu tá ali tu tá em perigo. Né? Tu recebeu, tem um estímulo que você se sente em perigo, você se sente estressado. Né? Lembre-se, por 99% da nossa história, estresse tinha relação com perigo e às vezes perigo de morte. Tinha um tigre, alguma coisa te perseguindo, você tem que fugir. Né? Hoje em dia, um dos grandes problemas da vida moderna é que a gente continua com essa resposta de estresse, né? Esse instinto de luta ou fuga que eu já vou explicar para vocês, mas é porque a gente está parado no trânsito, nosso corpo está parado. Você não vai lutar nem fugir. Mas normalmente o estresse era relacionado com esse instinto. Ou era para você dar no pé, ou é para ficar aí e lutar. De qualquer forma, você precisava preparar o seu corpo. Como você prepara o seu corpo para lutar ou para fugir? Aumento da frequência respiratória, aumento do batimento cardíaco, liberação de adrenalina no sangue, ali com sangue no zóio,
Vamos, é agora, bicho, né? É isso que o sistema nervoso simpático faz. Ele te deixa com sangue nos olhos, te prepara ali para lutar ou para fugir agora. Te deixa todo ligadão, estimulado, né? Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a taxa respiratória. E a digestão? Os movimentos peristálticos? Esquece, mano. Agora não é hora disso. É a hora do estresse, velho. Agora é a hora do estresse. Isso é que o sistema nervoso simpático faz. O parasimpático, como eu acabei de falar, geralmente é ação antagônica, relaxado, né? Ele estimula o repouso, o relaxamento, diminui a frequência respiratória, diminui os batimentos cardíacos, aumenta os movimentos peristálticos do intestino, estimula o peristaltismo. Você acabou de almoçar, aquela hora de você ficar giboiando ali, né, meu? Deitadão ali, só digerindo as coisas. Aí o sistema nervoso parasimpático vai agir, diminuir os batimentos cardíacos, né? Novamente, muita coisa, remédios, né? Drogas que a gente toma às vezes tem relação com o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Os beta-bloqueadores, por exemplo, né? Alguns ansiolíticos ou mesmo reguladores de pressão arterial, que são beta-bloqueadores, eles bloqueiam os receptores do sistema nervoso simpático, entre outros lugares, no coração. Então, eles diminuem o que é a frequência e a força dos batimentos cardíacos, porque eles inibem a ação do simpático no coração. O simpático vai falar, acelera esses batimentos. Então, esses beta-bloqueadores, alguns, né? É o atenolol, que é o que eu conheço, é um beta-bloqueador, ele regula a pressão arterial, diminuindo a frequência e a força dos batimentos cardíacos. Ele inibe o sistema simpático. Outra coisa, uma coisa que eu acabei não falando, mas não tem muito a ver com luta ou fuga, mas o movimento da pupila, a contração e dilatação da pupila, o pretinho do olho, tem a ver com o simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático dilata a pupila. Né? Quando a pessoa fica nervosa, a pessoa está estressada, você pode ver, muitas vezes a pupila da pessoa, ela está dilatada, está aumentada, né? Porque tem noção, está estimulando o sistema nervoso simpático, né? Então, tem aquela pessoa, aquele seu crush, está falando com ele, ele está meio esquisitão, quer saber se ele gosta de você? Não sei se é certeza, mas veja o tamanho da pupila dele. Se estiver dilatado, ele está nervoso, tem alguma coisa acontecendo ali com ele, né? O parasimpático contrai a pupila. Obviamente, esse não é o último. A ansiedade não é o único estímulo para a contração da pupila. Lógico, a luminosidade também vai fazer com que a pupila contraia se tiver muita luz e dilate se tiver pouca luz. Mas são controlados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Inclusive, se você já foi no oftalmologista ou no oculista, teve que fazer um exame que tiveram que dilatar a tua pupila, deram aquele colírio para você, aquele colírio justamente é uma droga que estimula o sistema nervoso simpático, né? Então tua pupila fica dilatadona, você não consegue nem ver direito, você não pode tomar muita luz porque a pupila fica desse tamanho. O médico pode ir lá ver o que está acontecendo com o seu olho, o que não está acontecendo, né? Então, simpático, relaxa os brônquios, inibe a salivação, aumenta os batimentos cardíacos, inibe toda a ação digestória, né? Então, remédio de asma também é um remédio que vai estimular o sistema nervoso simpático, porque ele vai dilatar os brônquios. O camarada que tem asma, né, os músculos ali do sistema respiratório dos brônquios, né, e da traqueia contraem e ele tem dificuldade para respirar. Ele toma aquela bombinha, né, aquele remedinho que vai promove a dilatação dos brônquios. Promove o quê? O estímulo do sistema nervoso simpático. Vai dilatar os brônquios, vai relaxar, a pessoa vai conseguir respirar melhor. A pessoa que é asmática, que tem asma. Nunca façam isso, pessoal, sob hipótese alguma, porque é uma das coisas mais idiotas. Mas já conheci uma pessoa, um amigo meu, né, que eu não vejo faz muitos anos, que ele não era asmático nem nada, mas ele tomou aquele negócio da bombinha. Ele tomou muito. A gente era moleque, não sabia. Gente, isso é perigoso. Não façam isso sob hipótese alguma. Isso é perigoso. Esse meu amigo podia ter tido um piripaque. No caso, ele me falou depois que ele ficou com o batimento cardíaco super acelerado, que ele ficou com taquicardia. Por quê? Porque ele tomou um monte daquilo e aquilo estimulou o quê? O sistema simpático dele. Lógico que ele ficou taquicárdico. Acelerou os batimentos cardíacos dele. Ele ficou,
né, deve ter ficado com vontade de correr para cima e para baixo, deve ter ficado, né, sistema nervoso simpático. O parasimpático, como eu falei, é o contrário, contração dos brônquios, redução dos batimentos cardíacos, estimula a salivação, estimula toda a atividade do sistema digestório, né? Então você vê, um para relaxar, outro para estimular ações antagônicas. Tem um lugar, né, um aspecto, vamos dizer assim, que o sistema simpático e parasimpático não são antagônicos, que eles trabalham em conjunto, que é na questão sexual, particularmente questão sexual masculina. O sistema nervoso parasimpático promove a ereção do pênis e o simpático promove a ejaculação. Então, nesse caso, eles trabalham o quê? Em conjunto para fins, vamos dizer assim, reprodutivos, né? Não é um contra o outro. E veja que são ações do sistema nervoso autônomo também, tá? Legal? Beleza. É isso, tá? Aqui, a questão das fibras pré e pós-ganglionares não vou entrar hoje, tá? A gente pode falar disso uma outra hora. E do mediador químico, que é a acetilcolina, né, nas fibras, e o receptor não vou entrar hoje. Basta a gente saber. O simpático é uma ação estimulante, né? Luta ou fuga, resposta ao estresse. O parasimpático, resposta ao relaxamento. E esse, meus caros, é o sistema nervoso. Essa aula ficou mais curta que a do sistema sensorial. Ficou longa também, provavelmente eu vou dividir tudo em dois. Vocês assistam, que é importante, tá? Estamos acabando, mas não chegamos no final. Eu dependo de vocês para fazer esse curso bom, pessoal. Eu tô aqui, vocês estão aí, não dá. Eu adoraria ter poderes Jedi, né, e chegar, ficar perto de vocês ali, fazer um holograma, ou pelo menos usar a força ali para obrigar vocês, né, o lado negro da força, mas não dá, pessoal. Vocês têm que estudar. Vocês têm que fazer o curso de vocês bom. Eu estou fazendo aqui, estou tentando fazer no melhor das minhas capacidades a minha parte. Beleza, pessoal? Assistam a aula sobre sistema sensorial, leiam a apostila, façam uma atividade. A dessa semana vai ser uma atividade que eu planejo, vai ser mais tranquila. Eu ainda não terminei ela, mas vai ser uma atividade mais light, mais, né, para vocês se focarem aí em assistir as coisas e estudar. Tá bom? Falou, pessoal. Até mais.